Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos que nos prestigiam com a presença, internauta que nos acompanham pela rede, damos sequência aos seminários Brasil-Brasis, hoje com um tema oportuníssimo, eleições e cidadania. Como já é de todos os que acompanham o seminário Brasil-Brasis conhecem, a dinâmica da mesa é simples. O acadêmico titular da discussão faz a sua apresentação e os seus convidados têm a liberdade ou de fazer podem fazer como quiserem, ou um texto paralelo, ou fazerem um diálogo intercalado. O próprio acadêmico Merval Pereira também pode interferir na fala dos seus companheiros de mesa, se assim o desejar. Então, nesse momento, é sempre bom apresentar o acadêmico, embora essa apresentação seja dispensável, mas o coordenador tem sempre o prazer de dizer quem está aqui e por que está aqui. Merval Pereira, sabemos todos, é comentarista da Globo News e da CBN, colunista de O Globo, onde entrou em 1968 como repórter estagiário, tendo sido, entre outras funções, editor nacional, editor-chefe, diretor da sucursal de Brasília e diretor de redação. Foi diretor de jornalismo de mídia impressa e rádio das organizações Globo. Em 1979, Merval recebeu o Prêmio ESSO pela série de reportagens A Segunda Guerra, a Sucessão de Geisel, publicada no Jornal de Brasília e escrita em parceria com o então editor do jornal, André Gustavo Stumpf. A série virou livro com o mesmo nome, editado pela Brasiliense. De 1983 a 1985, trabalhou na revista Veja, onde foi chefe das sucursais de Brasília e Rio e editor nacional em São Paulo. Nesse período, ganhou 3 prêmios Abril. No Jornal do Brasil, foi editor executivo e fez, de 1991 a 1992, curso de especialização em política internacional na Universidade de Stanford, na Califórnia, como único bolsista da América Latina da John Knight Fellowship. É membro do Conselho Editorial das organizações Globo e do Conselho Editorial do jornal Valor Econômico. É conselheiro do Centro de Estudos da América da Universidade Cândido Mendes, conselheiro da Fundação das Pioneiras Sociais, Rede Sara de Hospitais, e do Instituto Brasileiro de Defesa do Deficiente Físico, o IBDD. É membro titular da Academia Brasileira de Filosofia e do Board of Visitors da John Knight Fellowships da Universidade de Stanford. É Media Leader do World Economic Forum. Em 2009, Merval Pereira recebeu o Prêmio Maria Mursi Cabot da Universidade de Colômbia de Excelência Jornalística, a mais importante premiação internacional do jornalismo das Américas. Esse é o breve resumo do currículo de Merval Pereira, a quem tenho o prazer de passar nesse momento a palavra. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Quando o Domício me falou dessa mesa redonda, eu achei que era muito oportuna pelo momento político que nós vivemos. Então, o que nós vamos debater aqui, eu chamei o Sérgio Abrantes e o Jorge Maranhão para nos ajudarem nessas reflexões, é tentar fazer um balanço sobre em que ponto estamos da nossa cidadania e o que a falta de entendimento da cidadania provoca na nossa política. Nós, evidentemente, progredimos muito, avançamos muito nos últimos anos, somos capazes de manter uma democracia há bastante tempo. É um período único na nossa história, é o período mais longo de democracia, um período ininterrupto de democracia
mais longo que já tivemos desde a redemocratização. E, evidentemente, que isso é um sinal de amadurecimento da sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa constatar as falhas da nossa democracia e a necessidade que nós temos de aperfeiçoar a democracia através da cidadania. E isso é uma prática, isso só vai acontecer com uma prática permanente do entendimento do que sejam deveres do cidadão e direitos do cidadão, que hoje ainda é uma coisa muito, muito confusa para nós e para os nossos políticos, nossa classe política. Nós, no Brasil, ainda estamos numa fase em que o público e o privado têm uma separação muito tênue e é difícil você progredir na democracia num ambiente em que o público e o privado, a começar pela presidência da República, é confundido. Então, estamos numa situação muito complicada do ponto de vista da cidadania. Isso só vai ser superado, e com o tempo, com a prática da democracia, evidentemente, e com a reforma da educação. Entender o que é cidadania, entender o que é o exercício dos seus direitos e quais são os seus deveres, você só consegue alcançar isso numa sociedade quando a sociedade recebe um nível de educação que permita a todos entenderem exatamente o seu papel na sociedade, entenderem o que é a sociedade. Então, nós temos exemplos muito claros hoje em dia de como são transpostas barreiras que deveriam limitar a atuação dos governantes. Desde o presidente do Senado, que usa um avião da FAB para ir fazer transplante de cabelo em Recife, até a presidente que vai à reunião geral da ONU para fazer propaganda política. São problemas do mesmo tamanho. O Renan Calheiros, quando foi apanhado nessa prática, estava conversando com alguns amigos no gabinete e tentaram consertar um pouco. Não, mas, afinal de contas, você tem direito a pegar o avião para ir para sua terra, Alagoas, então só deu uma passadinha ali no Recife e tal. E, para minha surpresa, os relatos dizem que ele mesmo disse assim, não vamos tentar encontrar explicação, não. É o seguinte, antigamente eu podia fazer isso, hoje eu não posso mais. E acabou. Tem que entender que os tempos mudaram. Ainda bem que os tempos mudaram, e isso é capaz das pessoas que lidam com a nossa vida pública, na nossa vida pública, acabem entendendo que os tempos mudaram. Mas mudaram, mas continuam deixando nas nossas estruturas governamentais questões que ainda estão por ser respondidas. Por exemplo, hoje a gente estava conversando, dos 3 principais candidatos à presidência da República, 2 não apresentaram programa de governo. Como é que você pode disputar uma presidência da República, ser votado, pedir voto, sem dizer o que você vai fazer, sem se comprometer com projetos? E a candidata que apresentou acabou sendo vítima da sua iniciativa, porque todos esquadrinharam o seu programa e descobriram muitas contradições, muitos defeitos.
E por essas contradições e esses defeitos, ela tem que responder, evidentemente. Mas é uma situação esdrúxula essa, que nós temos 3 candidatos e que 2 não apresentam um programa simplesmente e pedem voto. Pedem voto em nome de alguma coisa que eles dizem hoje, desdizem amanhã, e não querem se comprometer por escrito com o que fazem. E, quando se comprometem por escrito, não respondem pelos compromissos, não cumprem seus compromissos, e fica por isso mesmo. Então, é preocupante você ver que a renovação do Congresso, que esse ano dizem que vai ser muito forte, exatamente pela insatisfação latente que a gente viu explodir em junho passado e que depois ficou amortecida pela violência das manifestações dos Black Blocs, que eu estou convencido, essa violência veio exatamente com esse intuito de tirar da rua o povo, os cidadãos que estavam na rua espontaneamente, sem alguém para guiá-los, e isso perturbou muito todo o status quo político, não só o do governo, dos governos, mas todos os políticos ficaram muito incomodados ao descobrir que existem movimentos espontâneos que surgem de repente e sem controle. Então, eu acho que a gente... esse movimento que surgiu no ano passado é um sintoma de que o entendimento da importância de cobrar os seus direitos, no caso do ano passado, surgiu principalmente por causa da mobilidade urbana e preço de passagem, mas, a partir daí, desencadeou uma série de reivindicações. Mas só o fato de você entender que o transporte público é um direito seu, que a educação pública é um direito seu, que a saúde é um direito seu, isso já mostra que nós estamos num bom caminho. Mas você vê o resultado do Congresso, da renovação do Congresso, que parece que vai ser muito grande, uma parte dessa renovação é uma renovação aparente, porque ex-políticos que estão voltando para o Congresso são filhos e parentes de políticos que estão se candidatando pela primeira vez. Então, nós temos dinastias inteiras sendo votadas e aparentemente serão bem votados em todas, e não é só de esquerda, é direita, esquerda, de qualquer partido. Essa tendência é suprapartidária e não tem ideologia. Tem a família do Bolsonaro de um lado, tem a família do Pisciani do outro, você vai contando famílias e mais famílias. Então, isso é um mau sinal. É um sinal de que a nossa política ainda sofre com esses defeitos, né? E isso só acontece porque o eleitor mediano aceita trocar o seu voto por favores. Desde os beneficiários da Bolsa Família, no Nordeste, principalmente. Outro dia eu vi um número que é estarrecedor. 48% da população do Nordeste, de uma maneira ou de outra, recebe benefícios como Bolsa Família. É uma coisa brutal. E é mais difícil ainda de lidar com isso quando você vê que o Bolsa Família em si é um programa muito justo, um programa social muito justo, mas que poderia ter sido usado para alavancar justamente a cidadania do eleitor, do cidadão que está recebendo essa bolsa. Ou até o projeto básico era do filho dessa pessoa que está... Então, as condicionalidades de saúde, de ir comparecer ao colégio, estudar e tal, existem, mas
custou muito para ser uma coisa essencial no programa. Só recentemente a questão da educação começou a ser monitorada para valer. Durante 10 anos, o Bolsa Família era nada mais que um instrumento político do governo. Então, esse é um detalhe crucial. Quer dizer, o nosso eleitor, o homem cordial brasileiro, vota em troca de favores, vota por amizade, vota por interesse próprio. Não importa se o sujeito que ele vai eleger será o melhor governador ou o pior governador. Importa que ele está comprometido com alguma coisa que interessa ao eleitor ou à família do eleitor. Então, esse é um problema sério. A votação que a Marina teve em 2010 e que está tendo agora, sem entrar em detalhes se concordo ou não concordo com o que ela diz, com o que ela pensa, é uma demonstração de que nós, ao mesmo tempo, estamos evoluindo na questão da escolha dos nossos candidatos, porque a Marina é uma pessoa que não tem estrutura política nenhuma, não tem tempo de televisão. Ela concorreu pelo PV em 2010, que não era o partido dela, está concorrendo pelo PSB esse ano, que não é o partido dela. Então, ela tem muitas dificuldades, e são dois partidos pequenos. O PSDB, comparado ao PV, é maior, mas, de qualquer maneira, são pequenos comparando com os grandes partidos nacionais. E ela teve 20% dos votos, está tendo 30% dos votos. Então, é um passo adiante na cidadania, porque a presença dela na corrida presidencial desmontou completamente os esquemas partidários que estavam organizados para continuar a polarização entre PT e PSDB. E, se não fosse a morte trágica do Eduardo Campos, tenho a impressão de que aconteceria essa polarização mais uma vez, independente de quem poderia ganhar. Mas estava tudo montado para isso. E agora é interessante a gente acompanhar, o governo torce para recolocar nos trilhos essa polarização. Torce para o Aécio crescer e passar a Marina. Inclusive porque acha que é mais fácil vencer o PSDB do que vencer a Marina. Mas é muito engraçado você acompanhar o noticiário de blogs e o próprio noticiário do PT para ver como eles estão torcendo pelo Aécio, torcendo pela volta do Aécio ao segundo lugar para continuar a polarização, que é a base da nossa política nos últimos 20 anos. Né? Então, eu vou encerrar aqui minha participação dizendo isso. Eu não sou uma pessoa pessimista, acho que nós evoluímos, nós estamos em condições de fazer mudanças, mas as mudanças estruturais que o país necessita, não apenas na política, mas aqui nós estamos falando da política. Acho que chegou o momento de amadureceu e vai ter que acontecer de alguma maneira. De alguma maneira, a gente vai ter que mudar esse sistema político, vai ter que mudar essa maneira, essa organização partidária, porque não dá para você continuar nessa troca de favores entre governantes e políticos, em troca de apoio político, sem programa. Eu espero que, no próximo governo, é difícil imaginar que isso vai acontecer com a reeleição da presidente Dilma, assim como é difícil imaginar que vão acontecer as reformas necessárias com a reeleição da presidente Dilma. Mas eu acho que adiar mais 4 anos as reformas que o país necessita, só vai fazer piorar a situação e só vai levar
os partidos que estão envolvidos nessa aliança política atrasada e que tem uma visão fisiológica da política e do exercício do poder, só vai piorar a situação do país e só vai atrasar 4 anos uma coisa que é inevitável, que deve ser inevitável. Eu acho que nós estamos vendo os estertores de um tempo político que já foi superado e que pode ser que tenha força ainda para continuar mais 4 anos, mas é uma impossibilidade continuar do jeito que o país faz política e do jeito que os partidos encaram a política. Então, acho que podemos estar no limiar de uma nova mudança na política brasileira, a partir da sociedade brasileira que tem expressado esse sentimento. Muito obrigado. Antes de passar a palavra a Jorge Maranhão, quero registrar com júbilo a presença entre nós do senhor cônsul adjunto da França, aqui no Rio de Janeiro, o senhor Jean-Charles Ledo. Seja bem-vindo. Jorge Maranhão, que fará uso da palavra em seguida, é publicitário, consultor e escritor, mestre em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente dirige o Instituto de Cultura de Cidadania e edita o site www.avozdocidadão.com.br. Repito, www.avozdocidadão.com.br, além de produzir e apresentar os boletins da Voz do Cidadão nas rádios Globo e CBN. Ninguém melhor para falar de cidadania. É autor de 2 livros de ficção e 3 de ensaio sobre publicidade. Sobre publicidade, arte, mídia, política e cultura de cidadania. Tem colaborado com artigos de opinião para os principais jornais brasileiros desde 1990. É líder da Fundação Avina desde 1993, etc, etc, etc. Com a palavra, Jorge Maranhão. Boa tarde, companheiros da mesa, boa tarde, Merval, professor Domício, boa tarde, vocês que vieram aqui. Eu vou ler, diante aqui dessa responsabilidade de estar nessa casa, eu não me arrisco em falar de improviso, então eu vou ler aqui durante, acho que uns 10 minutos. São 3 laudas só. Hoje não há uma só voz consciente no Brasil que diga com convicção que o processo eleitoral em curso seja de fato representativo de anseios e necessidades majoritários dos cidadãos. Temos apenas cumprido uma obrigação espúria de votar no menos ruim e de optar pelo voto útil para impedir o pior. Não é segredo para ninguém que nosso sistema político perdeu o seu rumo, desviou-se do mistério de salvaguardar as instituições, de estimular o cumprimento dos deveres, o exercício da moralidade pública, do respeito incondicional à Carta Magna, de promover políticas públicas eficientes, de executar orçamentos com correção, de fiscalizar essas execuções e de, sobretudo, promover a justiça. Hoje, representação política e cidadania ocupam espaços diametralmente opostos, polos antípodas de uma cultura política esquizofrênica. O setor mais atrasado da expressão cultural de um país que tem se orgulhado de seu desempenho em setores tão diversos que vão da música à engenharia, da medicina ao agronegócio, da indústria às artes e esportes. Enquanto somos campeões mundiais na exportação de alimentos, nada menos que o 2º maior exportador mundial do setor agrícola, nossos políticos continuam alimentando os piores vícios da representação política,
como o dano que se recebe, a compra do apoio político, o aluguel de legendas, o balcão de bancadas ou o puro e simples desvio do dinheiro público. Práticas que perpassam partidos e ideologias sem qualquer pudor. Somos o terceiro maior mercado de aviação doméstica e nossa Embraer, depois de privatizada, está entre as maiores fabricantes mundiais de aviões. Mas o que vemos decolar em nossa cultura política são os índices de corrupção. Hoje somos a quarta maior fonte de dinheiro sujo do mundo, com recursos oriundos da corrupção, do tráfico de drogas e do caixa 2 de empresas, segundo dados da organização Tax Justice Network. Mesmo no tão criticado setor da saúde, temos áreas de excelência. Na medicina, o Brasil já é o terceiro centro de neurocirurgia mais importante do mundo, ao mesmo tempo em que nossas decisões políticas deixam faltar recursos na atenção básica da saúde pública, seja por negligência, por inépcia de gestão ou por mera corrupção. No setor financeiro, temos os mais sofisticados sistemas bancários do mundo, com grande uso das tecnologias de informação, principalmente nas áreas de fiscalização e controle. Apesar disso, nossa cultura política contabiliza uma enorme falta de transparência em empréstimos do BNDES aos chamados campeões nacionais e a governos estrangeiros, alguns deles reconhecidas ditaduras latino-americanas e africanas. Somos líderes mundiais de exploração de petróleo em águas profundas, mas nossa representação política levou as ações da Petrobras a níveis abissais, fazendo a empresa cair da 12ª maior posição do planeta em 2009 para 120ª posição em 2014, em termos de valor de mercado. Aliás, né, todos nós somos acionistas, via FGTS, são 20 milhões de acionistas. Conseguimos uma posição de destaque até no setor de cosméticos, onde ocupamos o terceiro lugar no mercado mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Mas, diante de um povo faceiro e asseado, a contabilidade criativa dos governos tenta maquiar uma realidade de desperdício de recursos públicos no lamaçal da má gestão e da corrupção, tão simplesmente. Os números são gigantescos, a começar pela renúncia fiscal de receitas federais e estaduais de mais de 150 bilhões de reais em dados de 2012, além de capitalizações duvidosas de estatais nos últimos anos de mais de 100 bilhões de reais. Outros desperdícios são os subsídios do BNDES, que somaram mais de 120 bilhões de reais até 2012. O prejuízo anual com sonegação de impostos, segundo a mesma Tax Justice Network, é da ordem de 560 bilhões de reais. Além do prejuízo anual com corrupção, em cálculo da própria Fiesp, que passa perto de mais de 100 bilhões de reais. E sem falar na dívida pública, que bateu 1 trilhão de reais e que qualquer auditoria independente internacional reduziria de 10% a 20%. Diante desses números, que para além de gargalos energéticos e de infraestrutura, representam o nosso verdadeiro custo Brasil, como posicionar a cidadania? Ou melhor, o nosso déficit de cidadania. Como resgatar o ideal do kalos kai agathos da antiga aristocracia ateniense, como se referia à sua própria nobreza, à natureza de sua missão, sua ética política que implicava neste dever de cidadania. Penso que a única iniciativa que pode mesmo mudar toda essa nossa miserável cultura política é a iniciativa articulada de organizações civis, de empresas, entidades e cidadãos singulares, no campo do imaginário social e intangível produzido pela própria mídia contra a maior corrupção existente, que é a corrupção dos valores sobre os quais foram erguidas as traduções da cultura brasileira. Diante desta ofensiva de demagogia eleitoral,
ao custo de mais de 500 milhões de reais de renúncia fiscal do horário eleitoral gratuito, podemos contrapor o equivalente a apenas, por exemplo, 1% do PIB estimado do mercado publicitário brasileiro no corrente ano. 1%. Ou seja, bastaria vontade, engajamento e articulação das lideranças de nossa cidadania, de setores vitais e de excelência em contextos como a cultura e a mídia, que é privada, ambas, pelo menos até onde eu sei, para mudar um pouco o tempo e o cenário de nossa expressão política, de como realmente nos vemos, nos autoestimamos, enquanto verdadeiros agentes de cidadania, sob tão subrepresentados pelos piores e não pelos melhores de nós mesmos. Se o sentido da cidadania já foi o de nossa ancestral solidariedade cristã, nos últimos tempos tem sido mal entendida como falsos direitos sociais ilimitados. E, mais recentemente, como legalismo ritual no cumprimento de obrigações cívicas, o que absolutamente não satisfaz para a transformação de nossa miséria política. Pois a cidadania tem de recuperar seu sentido de ação política, sobretudo da elite mais responsável. O sentido de engajamento na vida pública, de tomar conta não só dos mandatos dos eleitos, mas também da execução dos orçamentos públicos, de valorizar e fiscalizar as instituições democráticas, tanto as políticas quanto as jurídicas, e as de controle e da gestão do Estado. E obrigá-lo, o Estado, a servir mais e melhor aos cidadãos do que estes àquele. Temos a missão indelegável de fazer propostas de políticas públicas exequíveis, eficientes e voltadas ao bem comum, e não a interesses eleitoreiros e partidários de ocasião. Mais que isso, temos o dever de divulgá-las e de pugnar por sua concretização. O momento é o da defesa intransigente dessa cidadania, feita por verdadeiros agentes de cidadania, cada um experiente e preparado no segmento de sua atuação privada, mas com capacidade de fazer propostas de políticas públicas e de mobilizar outros cidadãos para fazer o mesmo, numa grande onda de indignação cívica em prol das reformas do Estado. E que não se iludam, não se realizarão sob o sistema político atual. Pois hoje, as instituições políticas não são o espelho da sociedade, como quer o cinismo de nossos políticos. E o processo eleitoral tem sido apenas uma máquina de perpetuação dos piores costumes políticos, do nepotismo, fisiologismo, privilégios, impunidade e de tantas outras mazelas. A mobilização da cidadania mais consciente e atuante, portanto, para que mostre a sua cara, se reúna e participe da vida pública, pelos setores da mídia mais responsável e pelos centros de excelência de nossa cultura, como esta casa, sem dúvida alguma, já está mais do que na hora, sem a qual nossos jovens voltarão às ruas, sobre o risco dos mesmos agitadores de sempre. Ou pior, sobre o risco da perpetuação da demagogia de cíclicos salvadores da pátria, pais dos pobres, coronéis dos tempos digitais, que, diante da desejável alternância do poder, estão sempre a nos ameaçar com o pior dos mundos. Eleições? Afinal, para quê? Merval Pereira, algum comentário, alguma observação? Não, vamos ouvir o Sérgio aí. Passamos, então, a Sérgio Abrantes, que é sociólogo, PhD, cientista político e analista idem, comentarista da Rádio CBN, formador de opinião, portanto, como o Merval e o João, onde mantém o boletim diário Ecopolítica,
Escreve regularmente sobre mudança climática, sustentabilidade e macrotendências nos sites Ecopolítica e Ecopolity. Colaborador permanente do blog The Great Energy Challenge, uma parceria entre o Planet Forward e a National Geographic. Em 1988, publicou o artigo O Presidencialismo de Coalizão, o Dilema Institucional Brasileiro, texto publicado na Revista de Ciências Sociais. Seu trabalho sobre os muriquis da Reserva Montes Claros, em Caratinga, em Minas Gerais, em coautoria com Miriam Leitão e publicado simultaneamente em O Globo e em O Eco, recebeu o prêmio de reportagem sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, em 2007, da SOS Mata Atlântica. Finalista da categoria Jornalista de Sustentabilidade do Prêmio Comunique-se 2011, recebeu o Prêmio Especial Personalidade do Ano em Sustentabilidade do Jornalistas e Companhia HSBC de Imprensa e Sustentabilidade. É ainda autor de Copenhague, Antes e Depois. A palavra vai, então, para Sérgio Abranches. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para discutir um assunto tão momentoso, a convite do meu amigo Merval. E eu vou começar lendo uma coisa que eu li no jornal ontem e que tem muito a ver com o que eu quero dizer. A crise política é ainda mais grave e profunda do que a econômica. A insatisfação com o sistema institucional tem crescido exponencialmente entre gravíssimas acusações de corrupção, descrédito dos políticos e ineficiência dos órgãos públicos. Não apenas está em questão a representação política, como também um arranjo institucional ancilosado e clientelista que leva os cidadãos a desqualificar os políticos praticamente em bloco. Isso é um excerto do editorial do jornal É o País, publicado em 8 de setembro agora de 2014, que o Anselmo Góes reproduziu na coluna dele de ontem. E que mostra muito claramente, poderia ser claramente um pedaço da coluna do Merval falando sobre o Brasil. Não tem muita diferença entre o que acontece aqui e o que acontece na Espanha e, na verdade, na maior parte dos países. Eu recentemente tive uma reunião nos Estados Unidos em que vi várias pesquisas mostrando também esse mesmo desencanto com a democracia nos Estados Unidos, sobretudo em função da enorme distância entre as expectativas criadas pela eleição do Obama e o que ele pôde realizar, não só do ponto de vista do seu déficit pessoal de liderança, mas também por causa do bloqueio que ele sofreu no Congresso pela maioria republicana. Há um processo de polarização que tem também criado problemas no funcionamento da democracia brasileira. Esse fenômeno global, ele me tem chamado a atenção, eu estou escrevendo sobre ele, eu queria compartilhar com vocês, antes de entrar especificamente na questão brasileira, uma hipótese mais geral que eu venho formulando sobre o porquê desse desencanto, desse mal-estar com a democracia que se manifesta globalmente. Ele tem a ver, na minha opinião, com um fator, com duas questões muito importantes. A primeira delas é que a sociedade global e as sociedades locais estão num processo muito profundo e muito rápido de transformação social, demográfica, tecnológica, científica. E isso está em completo descompasso com o ritmo pelo qual as instituições políticas respondem aos desafios desse processo de mudança. Nós estamos vivendo uma grande transição, uma transição que provavelmente vai ser mais radical do que a transição da Idade Média para o Iluminismo, para o Renascimento, e isso afeta todos os fundamentos da sociedade. E o segundo problema é que as instituições políticas, exatamente porque há uma certa tendência, e sobretudo nas democracias, há uma certa tendência de desestabilização, de desorganização na base social, por causa de processos de insatisfação, ciclos econômicos, etc., o processo de governança tem que dar uma certa ordem a essa convivência social entre os cidadãos.
E, nesse processo, se dá muito mais importância à continuidade político-administrativa do que, efetivamente, crescentemente, do que ao atendimento efetivo das necessidades fundamentais e dos anseios novos da população, nos seus diferentes graus. Quer dizer, as demandas nos Estados Unidos são diferentes das demandas aqui, mas quando eles vão para a rua fazer o Occupy lá, a gente vê mais ou menos o mesmo perfil de demanda difusa, heterogênea, que leva, de repente, as pessoas a irem para as ruas, articulando-se através das redes sociais e, portanto, por fora das instituições convencionais da política. E esse é um velho problema que a ciência social já vinha analisando. Eu, quando era professor, eu costumava mostrar para meus alunos 2 textos polares, de autores polares, matrizes teóricas e ideológicas completamente polares. O Seymour Martin Lipset, que é um liberal conservador dos Estados Unidos, e o Antonio Gramsci, um comunista italiano. E ambos analisando o que a gente hoje, contemporaneamente, chamaria de crise de legitimidade, diziam mais ou menos a mesma coisa, em termos diferentes, mas seguramente identificavam o mesmo problema. Não é? Quer dizer, que os governos, à medida que vão perdendo a capacidade de dar respostas substantivas, diz o Lipset, estruturais, diz o Gramsci, às necessidades da população mais fundamentais e às suas expectativas, perdem legitimidade, dizia o Lipset, a possibilidade de ter hegemonia moral, dizia o Gramsci. É a mesma coisa. E é isso que a gente vê crescentemente, os governos sendo incapazes de dar respostas mais estruturais, mais permanentes, mais sólidas, que garantam a autonomia dos indivíduos, que atendam às suas expectativas e, ao mesmo tempo, consigam acompanhar de forma relativamente ordenada esse processo fluido, líquido, diria o Zygmunt Bauman, de transição da sociedade que nós vivemos. E esse processo ele se agrava no Brasil porque aqui foi se abrindo um fosso cada vez mais largo entre a sociedade civil e o governo e o Estado. O processo, e isso tem a ver, em grande medida, com o fato de que, por respostas, eu diria que até usando como álibi, respostas a certos eventos circunstanciais da política brasileira, se montou um aparato institucional para o sistema eleitoral brasileiro que tem um viés ainda mais forte de manutenção do status quo ante do que a das democracias avançadas, que também são basicamente voltadas para a manutenção do status quo. A manutenção das políticas, a manutenção dos mesmos partidos no poder, etc., com muitas barreiras à entrada a novas forças sociais e novas lideranças políticas que possam surgir por fora desse sistema. Mas, no caso brasileiro, nós temos uma outra questão fundamental, que é o fato de que a nossa história sempre foi marcada por movimentos muito acelerados em algumas dimensões e movimentos muito lentos em outras, fazendo uma contemporaneidade do não coetâneo que é persistente em todas as fases históricas do Brasil. Nós temos coisas muito modernas, como disse o Jorge, muito avançadas e coisas muito atrasadas. E isso torna mais difícil ainda agregar os interesses e resolver os conflitos e atender às demandas da população. Em resumo, para resumir esta parte mais genérica, eu diria o seguinte: nós temos sociedades que são cada vez mais digitais e um sistema político que continua analógico. E, no caso do Brasil, ele não só é analógico, como ele é ultrapassado, porque ele conseguiu montar esse sistema institucional de manutenção do status quo sem se libertar inteiramente dos processos oligárquicos e de clientelismo e mandonismo local que caracterizavam a histórica política brasileira. Então, há uma superposição entre um novo aparato democrático, mas que é muito conservador e que
passou a servir a esses grupos oligárquicos para preservar o seu poder. Então, hoje nós temos no Brasil sistemas políticos muito diferenciados, um sistema político local que continua muito baseado, sobretudo nos chamados grotões, no familismo, no mandonismo local, nas formas oligárquicas que são tradicionalmente analisadas na história da política brasileira, e nas grandes metrópoles, um processo de fragmentação da cidadania, um processo que aumenta uma contradição inerente da democracia, que pressupõe a igualdade dos cidadãos, mas que, na verdade, governa uma sociedade de cidadãos muito desiguais entre si. E esse apartheid metropolitano e esse apartheid regional que acontece no Brasil ainda aguça mais essas contradições e permitem que a política responda de forma cada vez mais conservadora e descolada dos interesses gerais da população. Deixa eu dar alguns exemplos dos mecanismos que, na minha opinião, servem para reproduzir o poder oligárquico no Brasil em todos os seus níveis, dentro dos partidos, no legislativo, e que termina por tornar o Executivo Nacional, a Presidência da República, em refém dessa rede desse sistema clientelista e oligárquico. Primeiro, ela estabelece regras muito altas, barreiras muito altas à entrada de novos competidores. Por que o Merval enfatiza, com toda a razão, o ineditismo do fenômeno da Marina Silva? Exatamente porque a Marina consegue, com liderança pessoal, pura e simplesmente, sem nenhuma estrutura por trás, ela consegue ultrapassar essas barreiras que foram erigidas aos novos entrantes, que começaram a ser construídas depois do fenômeno do impeachment do Collor. Várias dessas regras foram introduzidas no sistema político brasileiro para evitar o que se chamava, na época, a entrada de aventureiros na presidência da República. Só que, como toda sociedade desigual, né, e isso também vale, por exemplo, para o Estatuto da Cláusula de Barreira, ou seja, proibir que partidos pequenos entrem no legislativo, isso serve tanto para os partidos de aluguel, para as legendas de aluguel, quanto partidos que são muito legítimos, embora representem uma minoria relativamente pequena que não conseguiria dar a eles mais do que uma ou duas cadeiras no legislativo e um percentual relativamente pequeno dos votos. Quer dizer, a regra geral não consegue discriminar entre desiguais de forma legítima e justa. Esses nódulos dominantes da estrutura oligárquico-clientelista se apropriam dessas barreiras para exatamente impedir que haja renovação no processo de rotatividade no poder. Distribuição do tempo do horário eleitoral gratuito na televisão, que o Jorge mencionou, é um subsídio absurdo. A gente fala que, na verdade, que a propaganda é gratuita, mas não é, nós pagamos por ela. Quem não paga são os candidatos. Nos Estados Unidos, onde eles têm que comprar tempo de televisão, 60% do custo de campanha é comprar tempo de televisão. Portanto, tem toda uma estratégia de hora que usa, tem que usar com muita parcimônia, porque é muito caro. Então, a estratégia de uso da televisão, onde que vai usar, quando vai usar nacionalmente, quando vai usar só num determinado estado, etc., é muito bem pensada pelos candidatos, pela estrutura de campanha dos candidatos, porque custa caro. Aqui custa caríssimo, né? Mas para enriquecer os marqueteiros de um lado e para que nós paguemos a conta, por outro. E, ao mesmo tempo, produz essas desigualdades absurdas entre os candidatos, que faz com que um candidato tenha 4, 5 vezes mais tempo do que outro. Por quê? Porque o tempo de televisão é alocado por 2 critérios que são estritamente oligárquicos e que são estritamente voltados para a manutenção do status quo ante. O primeiro é distribuir o tempo de televisão de acordo com a bancada passada, como se a correlação de forças desta eleição fosse a mesma correlação de forças da eleição de 2010. Não é? E sucessivamente para trás. Ou seja, eu pego o que aconteceu na eleição passada e retransmito como privilégio na campanha para a eleição seguinte.
Mais do que isso, como é permitido que se faça a somatória do tempo de televisão dos partidos através das coligações, o resto do tempo, esse somatório é conseguido através de uma barganha absolutamente sem transparência e, não raro, com elementos de corrupção, comprando pequenas legendas para adicionar segundos e minutos de televisão para os candidatos que estão dispostos a fazer esse tipo de barganha. Então, é muito difícil para um candidato que não se disponha a fazer isso e que não tenha feito uma bancada grande no passado, trazer a voz da mudança, representar os setores insatisfeitos da sociedade na campanha presidencial. Finalmente, uma última questão, quer dizer, todo esse sistema se agrava porque o presidencialismo brasileiro dada a heterogeneidade federativa que nós temos e essa superposição de sistemas políticos locais e regionais muito distintos e um sistema político nacional que só se manifesta uma vez para eleger o presidente da República e que tem uma constituency, quer dizer, tem um eleitorado que é completamente diferente do eleitorado que elege o legislativo e que elege governadores, prefeitos, etc. Quer dizer, é o único eleitorado que é completamente nacional e que está exposto a uma campanha relativamente padronizada pelo território nacional, por todo o território nacional, o presidente não consegue jamais fazer a maioria no Congresso. Há até uma certa regularidade, com variações muito pequenas na margem, do percentual que o partido do presidente da República, do candidato eleito, faz na Câmara dos Deputados. Varia entre 15% e 20% das cadeiras da Câmara dos Deputados. O resto da maioria tem que ser composta através de uma coalizão multipartidária. E a negociação dessa coalizão tem sido em termos rigorosamente clientelistas, né? Toma lá, dá cá. Tem sido assim historicamente. Então, todos esses componentes oligárquicos do sistema, eles se agravam porque o presidente eleito, embora extraordinariamente legitimado pelo voto popular, tem que entrar numa negociação caso a caso, não é, com os partidos para obter um mínimo de... E mais, não faz uma coalizão apenas para fazer a maioria simples, porque como precisa de evitar ou promover reforma constitucional, acaba tendo que fazer uma maioria de 60%. E como há dissidência partidária, não há fidelidade partidária, em geral procuram mais de 60% para poder ter a margem ali de voto infiel. Concluo dizendo o seguinte: nesta eleição, nós temos, então, dois fenômenos. O primeiro deles é de que, muito provavelmente, irá para o segundo turno, com chances de disputa competitiva, uma candidata que conseguiu ultrapassar essas barreiras oligárquicas, que é a Marina. A última rendição a essa rede clientelista foi o PT, quando entrou para essa rede e começou a fazer o mesmo tipo de jogo político que os outros partidos faziam. Com isso, aconteceu uma coisa que o Márcio Moreira Alves falava a respeito do PMDB: a moral política se tornou relativamente homogênea entre os grandes partidos no Brasil. E o outro fenômeno dessa eleição é que o terceiro colocado é um candidato que tem todas as condições de entrar num diálogo cooperativo com a Marina, no sentido de, no segundo turno, dar a ela apoio a partir de uma negociação estritamente programática e não clientelista, no sentido de fazerem um programa comum e, portanto, o Ministério ser organizado rigorosamente para cumprir um programa que vai ser apresentado como um manifesto de campanha à população, ao eleitorado brasileiro no segundo turno. Mas, se isso acontecer, muito provavelmente nós estaremos diante de uma ruptura de prática política que, se der certo, pode começar a promover as mudanças necessárias do ponto de vista de cultura política e de reforma institucional para melhorar a democracia brasileira. A única possibilidade de nós mudarmos é por demonstração, quer dizer, é que, em algum momento,
lideranças políticas sejam capazes de comprovar para a sociedade brasileira de que a governabilidade é possível a partir de uma prática diferente daquela que a sociedade repudia. Porque se a sociedade se convence de que ela só vai ter um mínimo de atendimento pela oferta do mesmo, ela acaba votando no status quo. Ela acaba votando nesse sistema oligárquico. Então, pode ser um divisor de águas essa eleição, e não parecia que seria, mas ela pode vir a ser um divisor de águas se as lideranças tiverem a clareza suficiente, a sensibilidade suficiente para fazer isso, como aconteceu na Inglaterra, por exemplo, entre os conservadores e os liberal-democratas, que sentaram na mesa e discutiram um programa comum, e os liberal-democratas vetaram algumas partes do programa conservador, que teve que abrir mão, e vice-versa, e fizeram um acordo comum, e a partir daí toda hora tem que prestar contas à sociedade a respeito. Agora mesmo, no plebiscito da Escócia, eles tiveram que ir lá se explicar ao eleitorado por conta do seu programa comum. Então, eu acho que essa é uma eleição que, de qualquer forma, ela tem um paralelo parecido. Eu vou concluir fazendo um paralelo, pode parecer meio absurdo, mas que eu acho que faz sentido, que é o seguinte, com o plebiscito escocês. O plebiscito escocês produziu muito mais mudança do que se a Escócia tivesse se separado da Inglaterra, mudança positiva. Porque, a partir da própria existência do plebiscito e da quantidade de escoceses que votou pela União e pela separação, o sistema político inglês se deu conta de que ele é mais inglês do que do Reino Unido. E, a partir daí, eles estão vivendo um momento constitucional, um momento constituinte, em que eles vão tornar o Reino Unido uma federação efetiva. Essa é a discussão que está tendo, nesse momento, entre o Cameron, o Nick Clegg e o Partido Trabalhista, para fazer uma reforma constitucional. Não é uma reforma constitucional, porque eles não vão fazer uma Constituição, mas uma reforma política que dê autonomia à Irlanda, a Wales, ao País de Gales e à Escócia, por conta do plebiscito. Então, eu acho que, se houver um acordo programático no segundo turno que leve à vitória, nós podemos também passar a viver um momento constituinte no qual forças políticas voltadas para a renovação, para a mudança, sejam capazes de mostrar para o Brasil que é possível, de fato, fazer política de forma mais digna no país. Obrigado. Só queria fazer um comentário sobre a questão das regras continuarem baseando no que aconteceu para trás. É o caso da inflação, né? A indexação é exatamente isso. Exatamente. A gente aprendeu que a indexação é um perigo, que só realimenta a inflação, mas na política a gente está realimentando o passado e não o futuro, né? Cria uma inércia que é muito difícil de romper. Exatamente. Jorge, algum comentário? Não, eu fico totalmente satisfeito com o que o Sérgio falou, eu acredito, e recomendo a todos, vocês devem já ter lido, mas quem não leu, por favor, o artigo do Mário Vargas Llosa, 3 vezes, né? Dizendo exatamente isso, né? Da importância, do impacto que vai ter na política planetária esse sim. Sim. Bem como os nossos companheiros de mesa obedeceram rigorosamente aos ditames de Cronos, cumpriram a cronologia com perfeição, não é o coordenador que vai romper esse trato, apenas me cabe agradecer ao acadêmico anfitrião Merval Pereira e aos seus convidados Jorge Maranhão e Sérgio Abranches, pelas leituras da realidade social, cultural e política da atualidade brasileira, com aproximações que foram feitas pelo Sérgio com a atualidade de outros países, leituras que mobilizaram a nossa reflexão, sobretudo no momento em que estamos perto de uma grande escolha. As suas falas se inseriram plena nos objetivos e nos propósitos do Seminário Brasil-Brasis. O Seminário Brasil-Brasis, dentro da academia, se volta não para a cultura feita, mas, sobretudo, para a cultura fazendo-se no cotidiano
da realidade brasileira. Na linha da associação, que é uma diretriz antiga, já uma diretriz de muitas diretorias, de muitos presidentes desta casa, de associar tradição e modernidade. Hoje eu diria que nós associamos tradição e pós-modernidade, ou baixa modernidade, como querem alguns. Convido a todos para os próximos acontecimentos da programação. No dia 30 de outubro, nós teremos aqui o Brasil no Mundo, com o acadêmico Cândido Mendes, o acadêmico Sérgio Paulo Rouanet, o acadêmico Alberto da Costa e Silva. E teremos uma mesa redonda no dia 2 de outubro, comemorativa do centenário de nascimento dos acadêmicos Geraldo França de Lima e José Cândido de Carvalho, nossos saudosos companheiros. Participarão da mesa os acadêmicos Murilo Melo Filho, Cícero Sandrone e Merval Pereira. Muito obrigado pela presença de todos. Aguardo no próximo seminário.